São da igreja do Pai do Senhor, amém? Amém, igreja? Quero que os irmãos se coloquem nos seus lugares. Vamos estar começando mais um culto para adorar o Senhor. Que nessa manhã você venha entregar o melhor, amém? Que você venha entregar a sua adoração a Deus. Quero agradecer ao Senhor. A Regina pôde vir hoje para nos abençoar, né? Glória a Deus. E aos pouquinhos a gente vai se organizando, e que os irmãos possam estar em espírito, na liberdade de adorar o Senhor, amém? Amém? Você pode curvar sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, mais uma vez, Senhor, nesse domingo agradecemos e engrandecemos o Teu santo nome. Pai amado, Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Pai amado, que a Tua presença aqui não falte. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela igreja, Senhor, que está dispondo, está aqui, Senhor, Te adorando. Pai amado, muito obrigado pelos livramentos, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família. Pai amado, que as Tuas mãos, Senhor, venham estar estendidas ao nosso favor. Pai amado, entregamos, Senhor, cada familiar, cada pessoa, cada parente, Senhor, que está querendo, precisando de uma cura, Senhor. Que nessa manhã o Senhor venha visitar cada pessoa, Pai. Entrega a vida da minha tia que está internada, Senhor. Pai amado, sabe de todas as coisas, Senhor, mas visita ela lá naquele hospital. Pai amado, que nenhum mal venha sobre a vida dela, mas que com Tuas mãos venham estar estendidas, Senhor, àquele hospital nesse momento. E Pai amado, entrego também cada pessoa, cada parente de meus irmãos que estiver enfermo, aqueles que estiver em casa assistindo. Pai amado, cada pessoa, Senhor, que estiver enferma, Senhor, passando dificuldade, Pai, põe em Tuas mãos, Senhor, porque na palavra diz, Senhor, Tu levaste naquela cruz, Senhor, as nossas enfermidades, levaste as nossas dores, Senhor. Então, Pai amado, cuida de cada um, Senhor. Tu tem liberdade nessa manhã de agir da forma que Tu queres. Senhor, nos instrua através da Tua palavra, Senhor. Ainda que somos falhos, ainda que somos pecadores, Pai, mas com Teu amor, Senhor, venha ser estendido à Tua igreja, aos meus irmãos e a nós, Pai. Pai amado, Tu és bem-vindo neste lugar, Pai. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Se faça presente aqui, Senhor, e que Tua presença, Senhor, venha ser manifesta, Pai, neste lugar. É que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Vamos
desse ministério, que não pode estar aqui hoje neste lugar, Senhor, mas que pode estar, Senhor, de algum lugar vendo, Senhor, este culto, essa ministração, este louvor, Senhor, as palavras que vão ser entoadas neste lugar, Senhor. Leva, Senhor, sobre essas vidas, Senhor, a tua paz, a tua unção, Senhor, o teu cuidado, Senhor, o teu mover, Senhor, para que em breve, Senhor, possamos estar todos juntos aqui novamente. Glória a Deus.
Paz, amados? Amém. Glória a Deus. Quero convidar você que está aqui a separar a sua oferta, o seu dízimo, para podermos apresentar diante da casa do Senhor. O nosso irmão vai estar pegando envelope, se assim você quiser e preferir. Nós estamos aqui em um culto com poucas pessoas, uma quantidade reduzida. O Senhor está trabalhando. Você que está aí na sua casa, logo mais à noite vai estar ouvindo essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai tocar poderosamente no seu coração. E para que isso seja possível, nós necessitamos do local, nós precisamos dos meios de comunicação, precisamos dos recursos necessários para poder fazer a obra do Senhor. E o seu dízimo, a sua oferta, ela é muito importante, porque nós temos a certeza que Deus supre todas as coisas. Deus não precisa de nada, mas nos deu o privilégio, a oportunidade de podermos contribuir para com a sua obra. Então, você que está nos ouvindo, está aí assistindo, você pode entrar em contato com o nosso tesoureiro, que também faz parte do conselho, nosso irmão Dudu, e pode pedir os dados da conta para poder fazer o depósito, para poder contribuir com essa obra. E aqueles que estão aqui, que quiserem, que podem separar sua oferta, aí eu vou orar, consagrar ao Senhor. Amém? Senhor, nós te damos graças, Pai, por podermos participar da tua casa, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Eu te agradeço, Senhor, porque melhor é dar do que receber. Assim, Senhor, seja com seus filhos, aqueles que estão nos ouvindo de longe, de perto, seja com eles, abençoa, faça prosperar a obra dos seus amados. Em nome de Jesus, nós consagramos a oferta e o dízimo na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode vir depositar. Glória a Deus. Só da igreja que Pai do Senhor, amém? Deixa eu baixar um pouquinho que está bem alto aqui. E só da igreja que Pai do Senhor mais uma vez. Quem está feliz com Jesus aí? Nessa manhã a gente teve a incumbência, como é que fala, né? Pelos os mais estudados, de trazer um pouco do que o Senhor colocou no nosso coração. E eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 15. Glória a Deus. Deixa aberto em Lucas 15, 11. Tá? Todos conhecem essa palavra, mas deixa aberta em Lucas 15, a partir do 11. Todos estão felizes com Jesus aí? Irmãos, o que o Senhor colocou para falar nessa manhã, estava meditando ontem na palavra do Senhor e me lembrou desse hino que a gente fez por último, que o Senhor, Ele não te condena. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há. E o Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração para falar, para a gente voltar ao primeiro amor, voltar à origem, voltar àquilo para que Deus te chamou. E o Senhor me deu umas coisas para colocar para os irmãos, que diz assim: quem não lembra do primeiro amor, das primeiras obras, do desejo e da vontade de fazer as coisas de Deus, que tudo para nós estava em nosso alcance, que poderíamos passar todo dia na casa de Deus e não se cansaria,
Mas esse primeiro amor, com o passar dos anos, ele se perdeu o seu brilho. E a Bíblia nos fala nos últimos dias, o amor de muitos o quê? E esse primeiro amor tem a ver com uma história de um filho que saiu de casa e foi embora com as suas economias. Amém? Quero que você, então, vou abrir minha Bíblia aqui e acompanhe comigo a partir do Lucas 15, capítulo 15, a partir do 11, diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e dali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com os bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando andava estava longe, e viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém? Até aqui. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, às vezes você fala: o que tem a ver? Vamos voltar ao primeiro amor, você vai entender a lógica que Deus colocou no meu coração, que precisamos entender alguns aspectos dessa palavra, dessa parábola que Jesus falou. Precisamos entender o contexto da situação, e o Senhor me colocou alguns pontos para que você medite, para que você entenda que o Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele não esqueceu de você. E o primeiro ponto que o Senhor colocou assim, que Deus colocou no meu coração estudando, que o filho pediu ao seu pai a sua... Nossa, tem um pastor aqui de casa, então, vocês irmãos de casa, então, os irmãos aqui estão com sono, amém? Vai, vamos falar de novo. Que o filho pediu ao seu pai a sua herança. Vocês de casa? Herança. O filho pediu ao seu pai a sua herança. E tem uma observação, porque se ele pediu ao seu pai a herança, é porque o seu pai tinha uma herança. Ou não? Se ele pediu ao pai: Pai, eu quero a minha herança, é porque o pai tinha para dar. Ou não? O pai tinha para dar. E o que o Senhor colocou no meu coração, que tudo que você pede ao pai com fé, o que acontece? Só entenda, você vai entender no final. Então ele pediu a herança, ele falou: eu quero a minha herança. E a Bíblia nos ensina que tudo que você pede ao Pai com fé, Ele te dá. Entenda isso. Segundo ponto, tem outro ponto, que depois de alguns dias, o filho pegou tudo e foi para longe
e bem longe. Fala assim, bem longe. Deus conhece o seu coração. Fala assim para o seu irmão, Deus conhece. Ele já sabe as nossas intenções. O Senhor já conhece as nossas intenções. Em Salmos 39 diz o quê? Que o Senhor conhece meu deitar, meu levantar. Quando eu vou pensar, Ele já sabe o que eu ia pensar. E sabe de todas as coisas. E esse filho, ele pegou essas coisas e foi para bem longe. Ele pegou tudo que tinha que foi repartido, né, de tanto trabalho do seu pai, e pegou aquelas coisas e falou: pai, eu estou indo. Pegou essas coisas e foi para bem longe. Mas o Senhor fala que Ele conhece o nosso coração. O Senhor conhece as suas necessidades. O Senhor sabe até na onde você pode chegar, querido. E nesse momento, essa palavra vem nesse momento, que muitas das vezes, esse período de pandemia, muitos de nós esquecemos de Deus. Muitos de nós fazemos que nem a este menino, esse jovem, que simplesmente pegou as suas coisas e falou: Deus, vou ali e já volto. Né? Muitas das vezes, meus queridos, a gente faz isso. Nesse momento de que o mundo ele entrou em um caos, muitos de nós entramos em uma caverna. Ficamos, ficar aqui no meu canto, né? Ninguém está me observando, ninguém está me vendo, ninguém está ligando, mas o Senhor fala que Ele te ama, e Ele fala para você: volte ao lugar que eu te coloquei. Se você está ouvindo isso na sua casa, às vezes essa tristeza que está no seu coração, o Senhor está te falando: volte ao lugar que eu te coloquei. E ele simplesmente saiu, levou as suas coisas e foi embora para um lugar bem longe. E o terceiro aspecto que o Deus colocou no meu coração, ele não se preparou para os dias maus. Vocês têm se preparado, querido, para os dias maus? Porque Ele vem. Estamos vivendo ainda os dias maus, ou não? Não é verdade? Estamos vivendo os dias difíceis. A gente não sabe. Eu estava conversando com o Valdivino há pouquinho tempo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Se amanhã a gente vai estar trabalhando, se amanhã a gente não vai estar, se amanhã a gente vai estar passando necessidade ou não vai estar. O Senhor guarda, mas não sabemos o que vai se passar. Não é que nós somos a igreja, que somos servos do Senhor, que estamos buscando a presença dEle, que não somos exatamente blindados das coisas do mundo. Padecemos, somos feridos, amém? Somos, alvo das coisas também, porque nós não somos diferentes. E você tem se colocado, e assim se colocado diante do Senhor, se preparado para ser. Essa pandemia mostrou para a gente que a gente não estamos, porque nós não estamos preparados. Não é verdade? Não estamos. O Brasil não estava preparado para tudo isso. Não estava. Não estava. Não estamos preparados para receber o não. Não estamos preparados para que amanhã aconteça alguma coisa, seu emprego acabou. Não estamos preparados. E aqui, o que aconteceu com ele foi justamente, ele pegou os seus bens e não estava preparado, psicologicamente falando, né? Para poder entender que se acabasse tudo ali, ele ficava sem nada. Então que você venha estar preparado, porque a necessidade pode bater na nossa porta, a dificuldade pode bater na nossa porta. Mas que vocês tenham, quando eu falo você preparado, querido, não é às vezes financeiramente não, é preparado em Deus, é você estar se prostrando, é você estar orando todo dia, é você estar descendo todo dia, é você estar buscando o Senhor, lendo a palavra dele todo dia, é você estar preparado, é você estar ligado nas coisas do Senhor. E quantas vezes pessoas nesse período estão realmente esquecendo de Deus? É triste. Mas muitas pessoas estão esquecendo do Senhor.
Mas eu falo para você uma coisa linda, que o Senhor não esquece de você. Ainda que você esqueça dele, Ele te ama do mesmo jeito, Ele quer te restaurar da mesma forma. Deus é tão maravilhoso que Ele não age da forma que a gente age, né? Nós somos tão egoístas, mas Deus é tão maravilhoso, é tão amoroso, é tão bondoso. Por que agimos assim diante de Deus, né? Deus te dá, olha aqui, Deus te dá as coisas, Deus te dá saúde, te dá, e você, Deus me deu, deixa pra lá. É hora de voltar ao primeiro amor. Eu falo com todo amor para a vida dos irmãos. Às vezes a palavra pode ser um pouco pesada, um pouco dura, mas não é dura não, é porque Jesus, Ele te ama. Se Ele te ama, Ele quer que a gente esteja perto. Jesus não é um Jesus que está lá em cima, mas Ele anda com você todos os dias, Ele acorda com você, Ele levanta, Ele dorme com você. E nós não reparamos Ele do seu lado. E aquele homem, ele fez isso, ele simplesmente, tudo que ele tinha, do melhor, ele falou assim: eu vou pensar primeiramente em quem? Em mim. Quantos de nós estamos se pensando em nós? Não pensamos no irmão do seu lado, não vemos a necessidade, não ligamos para os nossos irmãos, perguntamos: você está bem hoje? Como é que está a sua casa? Não é verdade? Irmãos, você amar o seu irmão é muito melhor do que você, às vezes, você levar alguma coisa, mas você falar que ama, que eu estou orando por você, que a sua casa está sendo coberta eu oro todo dia por vocês, queridos. Eu posso falar isso de coração, tenho colocado minha vida todo dia para orar por vocês, por cada família, por cada pessoa, pela igreja, pelos pastores. Mas eu não posso estar perto de você, você não pode estar perto de mim, mas a sua cobertura espiritual, a sua oração por mim me faz ficar forte, a minha oração por você faz você ficar forte, porque nós somos um corpo, e o corpo ele não anda separado, ele anda junto, unidos, amém? Então quando eu oro pela sua casa, você ora pela minha, nós estamos em comunhão com Deus, em adoração a Deus da mesma forma. Mas isso, querido, tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, tem que ser de amor de verdade, amém? Aleluia. E tem outro ponto que o Senhor me colocou, que ele chegou ao fundo do poço, ele perdeu tudo que ele tinha, e aí chegou na onde? E muitas das vezes, irmãos, eu vou te falar uma coisa para vocês: não espere chegar no fundo do poço, não. Deus está te falando, não espere chegar não. Não espere você chegar lá no fundo para você lembrar que Deus, Ele te ama, para lembrar que Deus, Ele restaura, para lembrar que Deus, Ele cuida de você. Não espera chegar não. Não espera chegar no limite, sabe? No limite da sua vida para você chegar a Deus. Esteja agradecendo a Deus quando você está bem, quando você está restaurado, quando não está faltando nada, quando as coisas andam tudo corretamente. Lembra do Senhor todos os momentos, mas não espera chegar no limite de você. Deus está falando para você: não espera chegar no limite, porque pode ser tarde demais. E o Senhor, Ele te ama, Ele quer nos restaurar, Ele que cuida de nós. Então não espera chegar no poço, no final mesmo, sabe? Não fala assim: agora eu tenho que ir para a igreja, agora eu preciso. Não, porque o ser humano é assim, não é verdade? Nós somos assim. Quando eu falo ser humano, nós, eu, você, somos assim. Quando está tudo bem, né? Quando está tudo relaxado, né, pastor? Aí eu vou, agora eu vou, sou da fé, agora estou ligado às coisas do Senhor. E quando está mal, o pastor te liga, você nem atende. Não é verdade? O irmão te chama no zap, você fica 3 dias para responder. Você está na caverna, querido. E eu vou te falar uma coisa: Deus está enviando pessoas para falar com você e você não está dando ouvido. Deus está enviando pessoas para orar por você e você não está percebendo, você não está atento à voz de Deus sobre sua vida. Amém? Deus está enviando recursos e você não está enxergando,
Porque quando você faça que nem esse homem, que ele se sai da presença do Pai, ele vai embora. Quando você sai da presença de Deus, você não enxerga mais nada. Daquela porta para fora você começa a enxergar, é totalmente escuro, você não entende nada. E quando nós saímos da presença de Deus, como é o exemplo aqui, uma analogia, mas quando você sai da presença do Senhor, é como você não enxerga, é como você está no escuro, sem lanterna, sem recurso, sem nada. Seus olhos estão tapados, seus ouvidos não se ouvem. Você lê, não entende. Você ora, porque você não ora de verdade, você se, E o Senhor está falando: se achegue, querido. O Senhor está perto, Ele não está longe. E quando nós saímos da direção de Deus, todas as coisas ela fica confusa. O seu dia não rende, nada acontece, porque nós estamos deixando Deus em segundo plano. Deus não é segundo plano, querido. Deus é o primeiro. Deus tem que ser a sua primeira opção. Deus, ele tem que ser Jesus, ele tem que ser a sua prioridade. Amém? O Senhor tem que ser a nossa prioridade todos os dias. Ainda que você passe luta, ainda que você passe dificuldade, Senhor, eu te agradeço por isso. Senhor, perdi, eu agradeço por isso. Senhor, estou sem saúde, eu te agradeço por isso, porque o Senhor é o que cuida de você. Amém? Então que você venha entender isso, que o Senhor, quando nós saímos, como aquele rapaz saiu da presença do Pai, deixou tudo para trás. Eu estou dando analogia a essa vida que nós temos, que o Senhor nos dá tudo. E muitas das vezes a gente não quer louvar Ele, muitas das vezes a gente não quer adorar Ele, muitas das vezes eu não quero mais para a igreja, por causa de tanta coisa que está acontecendo. O mundo começou a te cegar, as pessoas começaram a falar: não adianta mais. Não, irmãos, não deixa, toma posse. Você é um cristão, você é um servo de Deus, você é temente ao Senhor, você conhece a palavra. Então se você é temente ao Senhor, o Senhor é contigo. Mas não desista da promessa de Deus que Ele colocou na sua vida. Não desista do seu ministério, não desista do seu chamado, não desista das coisas do Senhor, porque Ele te chamou. Volte depressa, porque Ele tem pressa de usar você, Ele tem pressa de levantar você, Ele tem pressa de te levar para longe. Não é uma epidemia que vai nos parar, meu querido. Não é um momento que o mundo está passando que pode nos parar, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Não deixe que as coisas brequem você, não deixe que o mundo breque você, que as pessoas falem: não vai funcionar. Vai funcionar sim, porque o Senhor é na sua vida. Oh, aleluia! O Senhor é na sua vida e na minha vida. Então não deixe que as coisas, que a circunstância, que as atitudes das pessoas parem você de adorar, porque você é adorador, querido. Então adore. Tem aquele que fala: adore, adore. Vinha a luta, vinha a dificuldade, adore. Por que você está deixando de adorar? Por que você está deixando de fazer? O Senhor está nos cobrando. E se o Senhor nos cobra é porque Ele nos ama. Se Ele nos cobra é que Ele nos capacita. Deus não escolhe as pessoas capacitadas. Você sabe que Ele capacita você. E se Ele te capacita, querido, falta em nós o que? Atitudes. Falta atitudes. E Deus te chama para você ter atitude. Deus, me perdoa, Senhor, se até aqui não tenho enxergado, se até esse momento aqui não tenho visto, Senhor, se até aqui minha visão está tapada, hoje Ele está tirando a visão fechada, Ele está abrindo os seus olhos, abrindo os seus ouvidos, para você ouvir a voz dEle, que Ele te ama, que Ele restaura o seu chamado. Assim como aquele rapaz, Deus vai restaurar, porque depois ele reconhece. Lá tem mais um ponto que aqui no versículo 17, ele começa a entender
que a sua atitude foi uma atitude errada. Eu vou até ler aqui para você, 17, que diz assim, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância e pão, e eu aqui pereço fome. Então nesse versículo ele já demonstra que já houve um arrependimento, já houve assim, meu Deus, o que eu fiz? Ele entendeu, ele colocou na consciência dele assim, eu não poderia ter feito isso. Jesus está colocando na tua consciência agora, Jesus está trazendo para você agora. Não estou te acusando de pecado, de nada, que ele está falando assim, que Jesus está trazendo a consciência que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar à essência. Precisamos lembrar da cruz de Cristo. Precisamos, quando vir a adversidade, você tem que fazer o que? Olhar para onde? Para a cruz. Quando vir a luta, uma coisa que vem sobre você, eu vou olhar para onde? Para a cruz de Cristo. Porque a cruz é que me liberta, a cruz é que me traz a consciência que Jesus sofreu por mim, morreu por mim, e eu estou aqui bem. E Ele me ganhou. Que nós possamos voltar a lembrar da cruz de Cristo. E ali no 17 ele começa a ver, meu pai tem tantos empregados, tantas pessoas que trabalham para ele, e eu aqui com fome. Jesus quer matar a sua fome hoje. Você não entendeu? Você não está entendendo ainda, querido? Jesus está matando a sua fome hoje. Jesus está matando a sua sede hoje. Jesus está restaurando a sua vida hoje. Jesus está mudando as coisas dentro de você hoje. A transformação hoje, querido. Porque o Senhor, Ele se faz presente. E Ele te ama do jeito que você está. Às vezes nós estamos arrebentados, sem força, sem, vigor, sem vontade. Mas Ele te ama do jeito que você está. Ele te ama da forma que você está. Porque o Senhor, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Talvez você esteja arrebentado aí na sua casa. Talvez você não tenha força para ir para a igreja, palavra. Mas o Senhor te fala hoje que há uma mudança hoje na sua vida, que você pode voltar ao Pai, que o Pai está de braços abertos para você e falar assim: filho, eu te amo do jeito que você está, eu te amo da forma que você está. Jesus, Ele te ama, meu irmão. Então volte à origem. Lembra lá, quero voltar ao início. Tem esse hino que eu amo, que ele fala: quero voltar ao início de tudo, ao início, de tudo. Quero que você lembre agora, curve sua cabeça e lembre agora quando você se converteu. Quero que você lembre agora como era gostoso você estar na igreja fazendo as coisas do Senhor. Aquele desejo de fazer, aquela vontade de exercer, aquela vontade de crescer. Não tinha tempo ruim. Eu quero que você reflita nisso, meu amado, na sua casa, sobre isso. Que Jesus, Ele te chamou, que Jesus, Ele te ama. Lembra do primeiro amor. Lembra lá quando você se converteu, se batizou, como nós andávamos apegados com Deus. E com o passar do tempo, esse brilho do Senhor, ele foi se acabando. Esse brilho de desejo de fazer, às vezes se torna, em segundo plano. Mas eu tenho uma palavra para você que diz em João 8,36, diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, em João 8,32, verdadeiramente sereis livres. Que
que nós possamos estar livres, amado, da carga, da culpa. O Senhor está tirando culpa do meio de nós. Não se sinta culpado por nada, mas o Senhor está tirando essa carga. Se coloque diante dEle, fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, me perdoa, se eu sou falho. Assim como aquele menino, ele voltou ao seu pai, o seu pai acolheu, deu um abraço. Jesus está te dando um abraço hoje. Jesus está te restaurando hoje. Em João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 8,36 que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu falo para você: receba aí, em nome de Jesus, a liberdade de Deus. Receba aí a liberdade, você é livre. Toda a culpa, toda a acusação, e repreenda agora em nome de Jesus sobre você. Toda a carga, tudo que o diabo tentou colocar, falando que você não é capaz, meu amado, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, seja restaurado você agora. Seja restaurado na sua casa, no seu lar. Seja restaurado os seus familiares, os seus irmãos, os seus filhos. Sejam todos restaurados, porque o Senhor, Ele é a liberdade. E o Senhor te chama para uma nova conquista. Que lindo! O Senhor nos chama para uma nova conquista. Não é um momento de pandemia que pode nos parar, não. Deus te chama para novas coisas, novas atitudes. Seja liberto em nome de Jesus, meu amado. Seja liberto em nome do Senhor Jesus. Amém? E o que o Senhor colocou em conclusão para me falar para você: volte ao primeiro amor. Faça como fez o filho, arrependido das suas atitudes, e voltou para a sua casa. Deus te chama para a sua casa, para as primeiras obras. Não tenha medo, mas tenha temor ao Senhor. Ele nos chama para o centro da sua vontade. Se você parou no meio do caminho, saiba que Ele está com as mãos estendidas ao seu favor. Ele está com a mão estendida assim, falando: filho, vem da forma que você está, vem do jeito que você está. Porque às vezes, meu querido, você coloca toda a carga, toda a culpa em cima das suas costas, não consegue caminhar mais, não tem força para se caminhar mais. Mas coloca essa carga sobre Jesus. Faça Jesus leva sobre, se tu levasse naquela cruz todas as coisas, Ele levou toda a sua enfermidade, tudo que te prendia, foi liberto naquela cruz. E o Senhor está te restaurando hoje. Ele te chama como um filho pródigo: venha ao Pai. Ainda que você tenha se desgarrado, ainda que você tenha querido desistir, ainda que as coisas te impeçam, mas eu falo para você: Ele tem grandes promessas para derramar sobre sua vida. Ele tem grandes promessas para te levar em lugares. Ele tem grandes promessas para trazer sobre a sua família. Mas Ele fala para você: volte à posição que eu te coloquei. Volte à posição que eu quero que você esteja. Que não sejam os teus sonhos, meus irmãos, que seja o sonho de Deus para você. Eu tenho orado dessa forma, Senhor, que não sejam as minhas vontades, que não seja mais o eu. Porque o que pareça, meu amado, eu recebi 2 propostas de emprego nessa pandemia. 2. E eu tenho orado: Senhor, está difícil lá no estofetão. E eu falei: Deus, a gente tem que agradecer ao Senhor, por cada coisa, irmãos. Mas eu falei, eu tenho orado ao Senhor, não é isso ainda. Eu sei que é uma porta de escape, mas não é isso ainda. E orando ao Senhor, um amigo meu de muito tempo atrás me ligou: está fazendo o que? Tal, aí me deu uma proposta. E eu falei: amém, vou orar. Aí, depois de um tempo também, outro rapaz que me colocou nessa rede, que eu estou trabalhando, me ligou. Até estranhei que ele não me liga.
Aí eu retornei para ele, ele me deu uma outra proposta. Aí eu peguei assim, eu falei amém. E eu peguei, irmãos, eu simplesmente falei: Senhor, eu não vou fazer nada, se não for da sua vontade. Eu não vou dar um passo para frente, pode ser a proposta que for. Se você não me dá uma resposta do Senhor, eu não se movo uma palha. E eu coloquei diante de Deus. E eu falei: Senhor, está nas tuas mãos. E eu pedi, irmãos, a oração bem feita é aquela oração com sabedoria. E eu tenho aprendido isso. E eu falei: Senhor, você coloca alguns pontos diante de Deus, fala assim: Deus, eu quero que você faça dessa forma aqui, Senhor. Se Ele me falar isso, eu falei assim: Senhor, se Ele me dar essa resposta desse jeito, do jeito que eu estou te perguntando, porque estava só, é um particular você e Deus, querido. Eu falei assim: Senhor, se Ele me dar a resposta dessa forma, amanhã eu estou lá. Se Ele não me falar nada, ou se acontecer isso, eu vou descansar. Eu tenho feito isso. Então, assim, às vezes a precipitação do nosso coração, né, a ansiedade, ela nos atrapalha, porque o nosso coração, a Bíblia fala que ele é o quê? Enganoso. Então não vai pelo seu coração. E aí eu falei: Senhor, está nas tuas mãos, é dessa forma que vai acontecer, se caso acontecer. Se não, eu sei que não é a resposta do Senhor. Está entendendo? Então eu tenho colocado dessa forma diante do Senhor, porque Deus, eu tenho que colocar as coisas, porque nesse momento, irmão, você tem que ter sabedoria de falar: Senhor, é dessa forma, porque não que você está jogando Deus na parede, você está conversando com Ele, é diferente, né? Você tem liberdade, Ele é seu pai, não é verdade? Ele te ouve, Ele senta com você: filho, não faz dessa forma. Não é assim que você fala para o seu filho? Não é assim que você diz: não faz isso aqui vai te prejudicar. E eu falei: Senhor, dessa forma, Pai, se for do Senhor, realmente, se for uma vontade, então vai acontecer desse jeito. Se não for desse jeito, não vai acontecer nada. E eu estou descansando em Deus, querido. Se Ele vai me responder, se vai responder da forma positiva, eu vou. Se não é positivo, espera. Não é da vontade dele, porque não podemos viver na nossa vontade. Eu tenho tentado aprender que os sonhos de Deus é melhor para mim, não os meus sonhos é melhores para Deus. Não é verdade? Porque a minha ansiedade fala: não, eu já vou lá resolver, então eu vou lá atrás, eu já vou pular lá. Não faça isso. Se Deus ele abriu porta, se Deus ele fechou porta, se Deus ele vai fazer da melhor forma. Porque não é você, é Ele que nos sustenta, Ele que nos guia, Ele sabe o nosso coração. Então não se preocupe. Deus está falando para você: fique em paz, porque Ele te ama. E sabe o que é mais interessante dessa palavra? Que quando o filho volta, né, o pai faz o que? Aquele banquete. O que acontece com o outro filho quando ele volta do campo? Aí ele vai lá questionar: peraí, eu nunca fiz nada de errado, sempre te obedeci, e você não matou nenhum pombo para mim comer com meus amigos. Mas ele falou, né? Não matou nenhum churrasco. E ele, né, que fez o quê? Tudo errado. Você vai lá e, né? Olha o questionamento. Sabe que Deus me coloca sobre essa questão? Que quando você se coloca na posição hoje, muitos vão questionar. Ó, de Deus, hein? Você se coloca na posição hoje, muitos vão questionar, pastor. Ah, mas o fulano tá... Irmãos, só se coloca na posição. Ainda que as pessoas falem, ainda que as pessoas murmurem, ainda que o mundo venha assim, esteja na posição que Deus te colocou, porque você estava morto e hoje ressuscitou. Então Deus fala para você hoje: não importa o que você fez ontem, não importa o que aconteceu a meia hora antes, o Senhor é contigo.
O Senhor, Ele te ama, Ele ama do jeito que você está. Então volte. Não olhe os questionamentos, não olha, mas se eu voltar vai acontecer, se eu fizer vai acontecer aquilo. Mas, irmãos, faça a vontade de Deus. Se Deus te colocou para fazer algo, não sei porque Deus me colocou dessa forma, mas não sei o que Deus está cobrando de nós ou de você para poder fazer para Ele melhor, ou não, mas Ele fala para você, faça. Se você tem orado a Deus alguma coisa, colocar diante do Senhor, faça, querido, faça a vontade de Deus, porque não é um homem que vai atrapalhar, porque o Senhor está te confirmando isso hoje. Ele está te trazendo essa resposta hoje. Se você estava orando a favor disso, a resposta foi dada. Amém? Então volte ao primeiro amor, volte às coisas de Deus, não desgarra mais, sabe, não desista mais, que o Senhor Ele te chama para, sabe, te restaurar, Ele te chama para mudar, Ele te chama para crescer, e o mais importante, Ele te ama, Ele está contigo, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade do pastor Cosme, ao pastor Edmar, que sempre também nos tem orado por nós, tem falado um pouco com ele, e que o Senhor venha abençoar a vida de vocês, até aquilo que o Senhor colocou, meu irmão. Nada mais que isso, que você venha estar na posição. Se de um certo momento você pensou em desistir, pensou em pegar suas coisinhas da igreja e falar assim, pastor, estou indo embora, pegar assim, estou indo embora, Deus fala para você, não vai, Ele tem chamado para você aqui, amém? Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor, aplauda o Senhor mais uma vez, amém? O Senhor, viu? Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela é verdadeira, né? Quando esse filho pródigo, no versículo 18 do capítulo 15, ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É uma questão de decisão que nós temos que ter dia a dia nas nossas vidas. Todos os dias somos imposicionados a tomarmos decisões. Decisão de fazer ou não fazer, decisão de ir ou não ir, decisão de falar ou não falar. A decisão que você tomar vai refletir em tudo que você tem planejado no seu futuro, de forma negativa ou positiva. E o posicionamento que Deus tem colocado sobre a sua vida hoje é de tomar uma decisão de andar com Jesus, de ouvir a sua voz, de não andar conforme foi a palavra, conforme a sua vontade e os seus pensamentos. Esse jovem, ele sai da terra dos seus pais, da casa do seu pai, vai viver dissolutamente até o ponto de perder tudo. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Só não perdeu uma coisa: a possibilidade de tomar uma decisão. Fico e morro nesse lugar, ou volto, me arrependo, me coloco aos pés do Pai e tenho a certeza de que farei o melhor. A decisão é do Pai de me aceitar ou não, mas eu coloco no meu coração de tomar a decisão de voltar pelo caminho da onde eu não deveria ter saído e vir à casa do seu pai novamente. Então você, meu amado, minha amada, tome essa decisão hoje. Por mais que seja difícil de abandonar determinado vício, seja do fumo, seja de droga, seja de qualquer outra coisa, hoje é o dia que o Senhor chamou você para você tomar uma decisão. Difícil é, mas eu tenho certeza que essa decisão em direção ao Senhor Jesus, em direção a largar, abandonar a vontade da carne e servir ao Senhor, fará toda a diferença na sua vida. Fará você prosperar, fará você ser um homem e uma mulher mais feliz, em nome de Jesus. Se você assim decide,
eu quero orar por você. Curva a sua cabeça, igreja. Você que está em casa, faça isso também. Faça essa oração de convergência, de conversão das suas atitudes ao Senhor. Pai, aqui está o teu filho, Senhor, que eu não conheço, não sei quem é, mas o Senhor sabe. Coloco diante de Ti, para que essa tomada de decisão que ele tomou hoje, Senhor, de mudar aquilo que pensa em relação a si mesmo, deixar a sua vontade e prevalecer a vontade do Pai, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o ajude a perseverar e a vencer. Grandes lutas acontecem, mas eu tenho certeza de que todas o Senhor fará o teu povo prosperar. Assim eu agradeço e profetizo sobre a vida do meu amado, da minha amada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloque de pé, igreja. Vamos encerrar esse culto abençoado, tendo a certeza que Deus grandes coisas fez no nosso meio. Amém? Levante suas mãos. Quero dar a bênção apostólica, uma bênção de vitória, de conquista, de poder sobre a sua vida. Que a graça do nosso Deus Pai, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus e que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre tudo aquilo que você colocou como projeto sobre a sua vida. Que o Senhor faça prosperar poderosamente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Vai em paz. Que Deus o abençoe. Uma semana de paz, de bênção, de vitória, de notícias boas sobre a sua vida.